Galera, vocês vivem me pedindo sobre custo. Quanto custa o quilômetro rodado da Versys 650? Quanto eu gastei as manutenções? Quanto custa para rodar, o combustível e etc. Então hoje estamos aqui em janeiro de 2023 e foi justamente em janeiro de 2022 que eu comprei essa Versys 650 modelo topo de linha ano 2022, tá? Modelo 2022. Então já se passaram um ano e eu enumerei alguns custos como gasolina, como manutenções, como coisas que quebraram, como a seta traseira, o que eu gastei com os acessórios da moto apenas, como defletor, cavalete central e etc. Todos os custos que eu consegui lembrar e que eu tinha anotado, eu coloquei aqui para somar, tá? Tudo que é direcionado apenas para a Versys, apenas para a motocicleta, tá? Não estou incluindo aqui custo com capacete, intercomunicador, luva, jaqueta, ou seja, acessórios pessoais do motociclista, eu não incluí, tá? Então, nesses números que eu vou comentar com vocês agora, são apenas coisas que eu gastei com essa máquina aqui de duas rodas, beleza? Vale considerar também que esses custos são muito relativos, ou seja, não significa que esse valor que eu gastei será exatamente o mesmo que você vai gastar. O que mais vai interferir nesses números é o quanto você roda, tá? Ao longo desses 12 meses, ao longo desse ano, eu rodei 24 mil quilômetros com a Versys 650, com a minha moto, tá? Então esse é um número bastante relevante. A maioria das pessoas não rodam tanto assim com as suas motos. A média do brasileiro é rodar 10 mil quilômetros por ano, beleza? Se você rodar menos no ano, obviamente o seu custo vai ser muito menor, o seu custo de quilômetro rodado vai ser muito menor, beleza? Outras coisas que influenciam muito é seguro, o CEP que a moto dorme, a cidade que você mora e etc, a sua idade, o seu perfil, isso faz diferença também. Então tenha plena consciência que essa daqui é a minha realidade, a sua pode ser pior ou até melhor do que a minha, beleza? E o primeiro custo que eu já queria compartilhar com vocês é sobre gasolina, tá? Isso interfere muito porque se a moto bebe demais, o custo dela vai ser obviamente maior, ok? Com gasolina aqui em 24 mil quilômetros em um ano eu gastei R$ 5.880. É claro que esse cálculo ele é uma média porque o custo da gasolina ela varia bastante. Então eu fiz um cálculo médio aqui de mais ou menos o preço que foi ao longo desse ano e com uma média de 20 km por litro, que é o meio termo aqui dessa moto. Em alguns momentos ela faz mais, em outros momentos ela faz menos. Então calculei aqui mais ou menos na metade para a gente ter uma estimativa mais palpável, mais real. Então com gasolina, R$ 5.880 nesse ano que passou, ok? Custos com revisões e troca de óleo, ou seja, tudo que incluiu aqui mão de obra, itens de revisão, né, filtros e etc, óleo, filtro de óleo, eu gastei R$ 3.340. E as revisões feitas aqui foram a de 1.000 quilômetros, a de 12 mil quilômetros e a de 24 mil quilômetros, ok? Revisões. E as trocas de óleo foram feitas a cada 5 mil quilômetros, com a primeira troca com 1.000 quilômetros. Então primeira troca 1.000 quilômetros, segunda troca 5 mil quilômetros, terceira troca 10 mil quilômetros, ok? Então seguindo essa rotina de custos com manutenção, lembrando que tudo o que ela precisou ela teve, tá? Eu não negligenciei nenhuma manutenção aqui, nenhum filtro, nem nada. Então esses custos são com você cuidando plenamente da sua Versys 650. Outra coisa que eu incluí nesse cálculo foi a troca da seta traseira. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro que as setas da Versys 650 e outros modelos semelhantes dessa marca, ela quebra simplesmente do nada, é um ponto de fragilidade. Então R$ 297 foi o que eu gastei aqui para trocar e colocar uma seta nova original.
Outra coisa que é importante colocar no custo, que é o quanto você gasta aqui com os lubrificantes de corrente. Então você economiza aqui no consumo, né? Porque motos normalmente consomem metade que um carro, mesmo motos com cilindradas mais altas. E a gente acaba tendo que gastar um extra aqui com lubrificantes, né? Principalmente, obviamente, motos com corrente de transmissão, né? Para esse cálculo eu coloquei 12 frascos do lubrificante Mobil, que é o principal lubrificante que eu usei ao longo desse ano. Em alguns momentos eu fiz teste com alguns outros, mas para quem é assíduo aqui do canal, assiste todos os vídeos, sabe que atualmente já faz um bom tempo que eu uso lubrificante da Mobil, ok? Tem vídeo aqui no canal onde eu comento sobre lubrificante, qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos. Então, sobre isso tem muitos outros vídeos rolando por aí no canal, beleza? Eu gasto mais ou menos um frasco daquele Mobil por mês, então eu coloquei no cálculo 12 frascos do lubrificante. E outra coisa que eu sempre compro também é um frasco de desengripante da Loctite, que é um concorrente do WD-40, um concorrente bem mais barato, ok? Então, só que o lubrificante desengripante eu uso aqui às vezes para limpar a corrente, uso para lubrificar manete, bocal do tanque, pontos móveis da moto. Então, mais ou menos a cada 15 dias ela tá recebendo um talento aqui em alguns pontos mais críticos, tá? Minha moto toma chuva todo dia, roda todo dia, então ela sempre tá exigindo algum ponto de lubrificação. Para esse cálculo eu coloquei 10 frascos do desengripante, porque ele acaba durando bem mais tempo do que o de corrente, porque obviamente eu uso muito menos, ok? Então para esse cálculo, R$ 636 em um ano só com lubrificantes de corrente e lubrificantes geral. Já pensou gastar R$ 600 só para manter sua corrente lubrificada e limpa e os pontos móveis aqui todos bem lubrificados? Pesado, né? Outra coisa que é importante colocar no cálculo é o seguro, tá? Para o meu perfil e para o CEP que a minha moto mora, e daqui na cidade de Campinas eu pago R$ 3.000 num seguro anual da Porto Seguro, e um seguro completo, ok? Então contempla tudo: furto, roubo, acidente com terceiros e etc, ok? Ao longo desse ano vale a pena colocar aqui nos custos também, eu comprei um frasco de aditivo para tratar o tanque de combustível, e eu fui usando ele de forma esporádica sempre que eu ia consumir um tanque numa sentada só, certo? Quando eu ia pegar a estrada, que eu sabia que eu ia consumir um tanque de uma vez, eu colocava o aditivo para fazer aquela limpeza, e eu usei um frasco desse ao longo desse ano, R$ 60 para somar aí no nosso valor. Outra coisa que eu gastei aqui com essa moto foi o cabo e o scanner para ter aqui sempre carregando junto comigo. Tem vídeo aqui no canal sobre esse cabo, ele já me foi útil algumas vezes e eu já senti falta dele outras vezes quando eu não tinha, quando eu tive o problema aqui da luz da injeção. Luz de injeção é um problema que costuma aparecer nas Kawasaki's, normalmente são problemas de fácil resolução, mas ter um cabo e um scanner fazem diferença aí no seu dia a dia. É algo que você vai usar muito pouco ou nunca, mas que quando você precisar usar, vai ser uma mão na roda para você. Tem vídeo no canal aqui sobre isso também. Então, somando os custos com esses acessórios, R$ 170. Outra coisa que eu gastei aqui nessa moto ao longo desse ano foi um par do maravilhoso Avon Trail Rider, que são esses pneus aqui que estão na moto, tá? Então, meados de 12.000 quilômetros, o pneu original traseiro já acabou e eu pus um par aqui desses pneus mistos, bicompostos e muito bons. Também tem review deles aqui no canal, beleza? Eu paguei R$ 2.400 nesse par lá no Varela Motos, em Piracicaba, mas esse pneu costuma beirar os R$ 2.700. Eu paguei esse valor porque era uma promoção da época, pagando à vista, beleza? Então esse preço pode subir aí dependendo da forma com que você escolhe e prefere pagar, ok? Outra coisa que eu gastei nesse ano foi o cavalete central da Chapan
também tem review dele no canal, tem pontos de elogios e críticas dele, R$ 645, beleza? Obviamente, pessoal, nesse primeiro ano, provavelmente seria um ano que eu gastei mais do que o normal, porque eu tive que adquirir esses acessórios para moto, beleza? No segundo ano, esses custos não estarão aqui, então muito provavelmente esses valores aliviariam ou não, porque, sei lá, quem garante que esse ano eu não vou tomar um tombo com a moto, eu vou quebrar aqui uma carenagem lateral, uma seta dianteira, e aí eu vou somar bastante nos custos desse ano, né? Então é tudo uma incógnita, pode ser mais barato, como também pode não ser. Beleza? Outra coisa que eu gastei aqui, R$ 380 no defletor ali da Dracar, também tem um review aqui no canal, caríssimo esse defletor, é um ponto de crítica aqui desse preço, eu acho que não custa, não vale tudo isso, infelizmente. Outra coisa que eu comprei, uma antena corta-pipa, R$ 50. Outra coisa que eu gastei, lâmpada do farol baixo que queimou quando eu fui viajar lá para o sul, fiz as serras lá, a Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco, rodei 3.000 quilômetros nas minhas férias e a lâmpada do farol baixo queimou, R$ 32 para uma lâmpada nova que eu precisei comprar na estrada, ok? Outra coisa que aconteceu aqui, eu raspei esse baú lateral, você tá olhando ele aí, ele tá aqui lindo, maravilhoso, mas eu quase levei um tombo na rodovia no começo, quando eu tava no começo com a moto. Eu me empolguei demais no acelerador, ela ganha velocidade muito rápido, sem que você perceba, e quando eu me dei conta, a rodovia estava fazendo uma curva, só que eu estava rápido demais, e eu me desesperei, fiquei com medo de eu não ter gripe suficiente para pendular a moto, e eu deixei a moto ir saindo pela tangente, e raspei a moto naquelas divisões de concreto da rodovia. Dei muita sorte, com certeza, porque o chão ele era plenamente ligado com a barreira de concreto, então a roda dianteira teve a tendência de querer subir ali, então ela subiu um pouco e conseguiu me parar e me manter ali em pé. Só que aí eu acabei raspando o baú lateral aqui, deu uma bela de uma ralada aqui e também comeu um pouco, então perdeu um pouco do formato normal. Então eu levei para restauração, R$ 300 custou aqui para trazer de volta a beleza do baú lateral, beleza? Outra coisa que eu gastei aqui foi nesse adesivo aqui, no caso do lado de lá, mas esse adesivo aqui, ó, Kawasaki Versys, eu troquei do lado de lá, porque num rolê uma vez, uma pessoa que estava andando comigo foi agachar aqui perto da moto com o capacete na cabeça e deu uma capacetada aqui do lado de lá e fez um ralado, um risco no adesivo do lado de lá. Então eu troquei também adesivo da motofaixa de Indaiatuba, porque o original custa uma fortuna, R$ 120, um adesivo idêntico. Tem também vídeo sobre isso aqui no canal, ensinando e comentando sobre essa possibilidade, ok? Outra coisa que precisa entrar nesse cálculo é os custos com documentação, emplacamento e IPVA, aqueles custos maravilhosos que a gente adora gastar, contém ironia, e eu gastei R$ 1.780 já incluindo tudo isso, beleza? Toda essa documentação, essas questões burocráticas para a moto poder rodar aí tranquila, beleza? Somando tudo isso dá R$ 19.090. Já pensou? É grana que não acaba mais. E se você me pergunta, né, quando a gente está conversando com pessoas que têm carro e a gente comenta dos custos de pedágio e combustível, as pessoas ficam, nossa, você gasta muito pouco, né, com essas questões. Será mesmo? É que a gente gasta muito pouco realmente para se deslocar, né, pedágio e combustível, normalmente metade do preço de um carro normal, mas a gente gasta muito mais com outras coisas, como seguro, pneu. Imagina se eu tivesse tido que trocar a relação aqui também, ia ter somado bastante aqui no valor geral. Então R$ 19.090 foi o que eu gastei nesse ano que passou, 2022, no primeiro ano aqui comigo da Versys 650. Esse valor dá R$ 1.590,83 por mês.
Esse valor é bem interessante para você ter noção aí, você olhar a sua renda mensal e ter uma noção se isso cabe no seu bolso. Obviamente que esses R$ 1.590 eu não gastei exatamente todo mês, né? Tem mês que eu gasto só com gasolina, por exemplo. Tem mês que eu gasto com gasolina e eu gasto com uma seta que quebrou e eu gasto com a revisão que calhou naquele mês. Então tem mês que eu gasto pouco e tem mês que eu gasto bastante. Então não é um valor que estava ali de forma contínua e controlada todo mês, certo? Então vale sempre você ter um dinheiro de reserva, porque às vezes vem um monte de coisa de uma vez e extrapola a sua renda mensal. Então se você não tiver grana guardada, você acaba tendo que se endividar, ok? Lembrando que essa moto aqui não tem dívida, ok? Ela está quitada, eu comprei ela à vista. Então, se você tiver um financiamento para incluir aí, vamos supor de uns 900, R$ 1.000 por mês, já pensou uma dívida de R$ 2.500 de uma moto na sua garagem, dependendo da sua renda, isso pode ser bem complicado, ok? Então pense nisso. E o custo do quilômetro rodado, R$ 1,25, incluindo tudo isso. O cálculo de quilômetro rodado, ele pode ser calculado de diversas formas. Você pode colocar aqui apenas combustível, ou apenas combustível e revisão, né? Ou combustível, revisão e seguro, não sei. Mas para mim o custo de quilômetro rodado, ele tem que enquadrar tudo que a moto gastou. Então esse valor de R$ 1,25 é o valor do quilômetro rodado desse ano, incluindo tudo, os acessórios, as coisas que quebraram, gasolina, revisão, incluindo todos esses conteúdos, todas essas questões que eu acabei de compartilhar com vocês. Esse valor significa que a cada quilômetro rodado, toda vez que vira 1 quilômetro lá no seu contador de quilômetros, lá no seu odômetro da sua moto, você pagou R$ 1,25. Então, a cada minuto rodado é R$ 1,25, R$ 1,25, R$ 1,25 sendo explorado da sua conta bancária aí. Beleza? Então, vamos revisar aqui. Total gastos nesse primeiro ano, R$ 19.090 por mês. Isso deu R$ 1.590,83. E o custo por quilômetro rodado, R$ 1,25. Pessoal, vocês perceberam aí que não é de fato uma moto barata de se manter, né? Se você busca economia sobre duas rodas, não passe de 300 cilindradas e priorize outros modelos. Até a Versys 300 é cara de manter. A XRE 300 já é bem mais barata de manter, mas se você quer economia mesmo, é uma Honda CG, é uma Yamaha Phaser 150, 160, moto de baixa cilindrada. Essas sim são econômicas. Algumas scooters, né, de baixa cilindrada, essas sim são econômicas. Então se você pensa em pegar uma Versys 650 com o intuito de economia de grana, pense de novo. Esse não é o propósito dessa moto. É uma moto que equipara a carros aí medianos e mais luxuosos, né? Eu não posso comparar essa moto com um carro popular, por exemplo, para fazer um comparativo entre os mundos das 4 rodas e 2 rodas. Então, de fato, não é uma moto barata de se manter. E eu espero que ter compartilhado esses números faça você conseguir perceber e fazer os cálculos aí na sua realidade financeira, se ela cabe ou não no seu bolso. Eu sempre gosto de falar para quem me pergunta sobre custos da Versys 650. Mais vale você ter, por exemplo, uma XRE 300 na sua garagem, que você tem grana para rodar e dar tudo o que a moto precisa em quesito manutenção, principalmente os itens de segurança, pneus e freios. É muito mais vantajoso você ter uma XRE, que você tem grana para abastecer e para rodar a hora que você quiser e que não te aperta financeiramente, que você ter uma Versys 650 que você não dá conta de manter, que fica negligenciando alguns itens de revisão porque você não tem grana, ou que em alguns momentos você não pode rodar com ela, você não pode encher o tanque dela para rodar, porque simplesmente você não tem grana para isso. Então mais vale uma moto de cilindradas menores e mais baratas que você possa usar
livremente do que uma moto mais legal, mais forte, cilindrada maior, que precisa fazer algumas estadias aí na sua garagem, porque você não tem grana para rodar, né? A melhor moto é a moto que você pode ter e manter sem estresse, sem ficar apertando a corda no seu pescoço. Pelo menos para mim, eu acho muito mais vantajoso ter uma moto que me permite usá-la plenamente, mediante as minhas condições financeiras, do que o contrário, tá? É muito prazeroso, é muito gostoso também você ter liberdade financeira, né? De você poder fazer e comprar as coisas que sua moto precisa e fazer os rolês que você quer fazer. Isso é muito gostoso. Ter um bem legal na sua garagem só para você ficar olhando, para mim não faz sentido nenhum, beleza? Espero que esses números bizarros, caríssimos, tenha te ajudado de alguma maneira. Se você achou que essas informações foram úteis, então chama positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.